Amada Igreja do Senhor, ouçam o que o Senhor, o que o seu Espírito está falando para nós. Fique bem atento, bem atenta, preste bem atenção ao que Deus quer nos falar. Quando eu comecei a orar, o Senhor trouxe esta frase: o mover do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo de Deus. O mover dele sobre toda a terra e sobre as nossas vidas. Sobre a sua vida. Sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus pode fazer um movimento muito grande. Olha o que aconteceu, irmãos. Primeiro que nós vamos lembrar do Espírito Santo de Deus é no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, no versículo 2, diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus, ele está sempre em movimento. Ele está sempre em movimento. Quando o Senhor disse a Nicodemos, o Senhor Jesus disse a Nicodemos, já agora vou lá para o Novo Testamento. Quando ele disse a Nicodemos, que era necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou sem entender, apesar de mestre. Conhecia a palavra, mas não entendeu a profundidade do que Jesus falava. Disse: como que agora um homem que já é velho pode nascer de novo? Ele disse: o que é da carne, nasce da carne, mas o que é do Espírito, nasce do Espírito. E que havia necessidade do homem nascer de novo. Através do Espírito. O Espírito que ele estava prestes a morrer ali na cruz. Era uma questão de dias. E Jesus, depois que falou com Nicodemos, veio o acontecimento da sua crucificação. E ele fala na crucificação quando ele fala com Nicodemos. Ele disse que era necessário que o Filho de Deus fosse levantado, fosse sacrificado, para que o Espírito pudesse vir para a terra. Ele disse que o vento, nós sentimos o vento, mas não sabemos de onde ele vem, de onde ele chegou para tocar em você e para onde ele vai quando ele sair de você. E que assim é o homem nascido através do Espírito Santo de Deus. Quando o homem nasce no Espírito, Deus é que conduz a vida dele. Deus é quem vai dizer tudo o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Nós somos avisados. O Espírito Santo de Deus nos avisa. Não passe daí. Se você passar daí, você vai pecar. Ou então, faça exatamente o contrário do que a sua carne está pedindo para você fazer. Então, ele agora é conduzido pela vontade de Deus. Quem anda no Espírito faz a vontade do Pai. E o Espírito Santo de Deus é quem nos revela. E aquele que faz a vontade do Pai, que anda no Espírito, vai ter a vida eterna com ele na glória. Aquele que é conduzido por Deus. Porque quem diz ao vento, venha, vá até ali e volte, é o Criador do vento. É Deus, o autor de tudo e de todos nós. Ele que diz. Então, quando você deixa que ele conduza a sua vida, aí você é filho de Deus. Aí você entendeu por que é que você está aqui na terra.
E aí ele, no começo, no livro de Gênesis, explica isso, que o Espírito já se movia o Espírito de Deus. Aí eu vou e passo bem adiante, mas ainda no Velho Testamento, no livro de Joel, o profeta Joel, um jovem que chegou para os homens que achavam que estava tudo muito bem, como nós estávamos pensando, que estava tudo muito bem, que era o suficiente as migalhas que nós dávamos para Deus. Na medida de não perdermos o nosso conforto. Se desse para dar uma migalhazinha, aí a gente ia lá e todo domingo nós íamos para a igreja. Parecia que estava tudo muito bem resolvido. Mas não estava não. Não estava nada bem. Por isso que nós estamos passando por este estreito. Porque Deus não desistiu de nós, então ele disse: filho, filha, tá tudo errado. Tá tudo errado. Nós não estamos mais ensinando aos nossos filhos o certo. Nós estamos aceitando o que o mundo está dizendo que é para ser. E o mundo jaz no maligno. Então tá tudo errado. Por isso, vamos aqui à orelhinha e deu um puxãozinho de orelha. É aqui, menino? Graças a Deus que ele, na sua glória, ainda lembrou de nós e derramou sobre nós misericórdia. Aperto é misericórdia de Deus. Lição, aflição é o cuidado de Deus, nos ensinando, nos preparando para a vida, a verdadeira vida. Deus não quer que a sua igreja seja igual ao mundo. Não pode se adequar ao mundo. Quando a igreja vai se adequando ao mundo, aparece uma providência de Deus para nos salvar. Desta vez foi a pandemia. É providência de Deus para nos salvar. Não foi punição. Foi dizer: ei, você não é Deus. Ei, você tem dinheiro, né? Mas o vírus te pega do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ei, o Senhor diz: eu que fiz você existir. E eu estou no controle. Meu filho, lembre-se que você não é órfão. Você tem um pai. Assim diz o Senhor. E aí Joel chama o povo ao arrependimento, porque o povo estava brincando de ser temente a Deus quando não eram. E aí Deus vai e levanta este jovem. E ele vai logo falando com os idosos, porque ele é jovem. O chamado dele, salvo engano, ele tinha 17 anos. Eu ouvi um pregador falando isso. E ele fala para os idosos: sacerdotes! Ele fala no capítulo 1 do livro de Joel, no versículo 13 e 14. Ele diz só isso para os sacerdotes. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Não há mais coração quebrantado. Não há mais reconhecimento que nós somos pó.
e que Ele é o nosso Criador e merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Entendeu? Aqui ele disse: proclamem um santo jejum. Agora nós já sabemos o jejum. Se você olhar a palavra de ontem, Deus me explicou bem direitinho o que é o jejum que agrada a Ele. Socorrer os órfãos, as viúvas e todos os necessitados. Todos os necessitados. É o maior, é o jejum que mais agrada a Deus. Aí aqui, Joel disse: proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Acordem e clamem ao Senhor. Aí aqui Joel diz ainda no 2, mas no versículo 28 e 29. Promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nos prostrarmos diante do nosso Senhor e clamarmos de todo o nosso coração, clamando pelo perdão de toda a humanidade. Senhor, perdoa a multidão de pecados que assolam a terra, de blasfêmias, de distorção de valores, de mentiras, de engodos de Satanás. Perdoa, Pai. Aí ele disse: e acontecerá depois disso que derramarei, aleluia, assim diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Quando vocês largarem o celular, olhando roupa, brinquedos, distrações no Instagram e no Face, e chamarem seus meninos que estão também, igual a zumbis, nos joguinhos dos celulares e nos videogames da vida, e perguntarem aos seus filhos: meus filhos, quando vocês crescerem, vocês querem ser igual a quem? Vocês vão chorar de tristeza. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que querem ser aquelas mentiras que tem na TV, que tem no YouTube, no Netflix, nos joguinhos. Talvez eles queiram ser vampirinhos, zumbis, quem sabe? Os monstrinhos. Ou então aqueles heróis de mentira que têm o poder de nos livrar de todo o mal. Nenhum deles, ou muito pouco deles, vão dizer: eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar na obra do Senhor, resgatando vidas, salvando almas perdidas. Eu quero ser um servo, uma serva do Deus Altíssimo. Que aonde o Senhor me profissionalizar, me formar, eu possa ser usada por Ele. Eu quero imitar a Cristo. Eu quero amar mais, perdoar mais. Porque nós só vamos salvar as futuras gerações se nós começarmos hoje a orar por eles e a falar com eles.
a gastar o nosso preciosíssimo tempo com uma coisa que realmente importa. O futuro dos nossos filhos, o futuro das gerações vindouras. Quem as nossas crianças estão se espelhando? Elas estão se espelhando em quem? Um dia eu até falei isso, numa dessas palavras que Deus trouxe, de uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, eu tive tanta pena daquela família. Foi assim. Era eu acho que é um programa que tem negócio que apresenta cantores. No dia de domingo, apresenta cantores. E uma criança sempre tem uma pessoa que admira alguém e aí pede para essa pessoa se apresentar, essa cantora ou esse cantor. E a criança, uma menininha linda, 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 linda menininha. Mas a menininha completamente alienada. Sabe o que é assim? A menina venerava uma cantora. E a menina passou, eles fizeram a gravação achando o máximo. Que a menina, ela ficava fazendo gestos na dança, gestos obscenos que os dançarinos desta cantora faziam dançando. E essa criança, ela fazia os mesmos gestos dos dançarinos, das dançarinas, gestos obscenos na dança. Mas a mãe estava achando o máximo, a mãe chorava de satisfação porque estava realizando o sonho da filha dela de ver a cantora. E aí eu vi que a própria cantora ficou meio assim, sem jeito, com tanta veneração, porque a menina, ao vê-la, caiu em pranto. Parecia que estava vendo o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a mãe dela não cuidou dela. Por isso que a bichinha ficou naquela situação. E a menina não tinha característica de menina. Ela estava vestida como a cantora, com a roupa de adulto, totalmente colada no corpo, que era a roupa que a cantora estava cantando, fazia o show dela. E aquela criança fazendo aquilo. E a mãe, numa alegria maior do mundo, cega, não estava vendo que a filhinha dela estava ali. Era para aquela menina, essa veneração todinha, esse amor todinho, era para ser por Deus, pelo autor da vida dela, e não alguém que a menina nem conhecia. E a moça não conhecia a menina. A cantora ficou envergonhada com tanto amor e adoração que aquela criança se manifestou para ela. Avançou nela, abraçou, ficou agarrada nela e ela ficou desorientada, porque ela nem conhecia a menina. Mas o Senhor nos conhece. E se você se voltar para Ele, Ele sabe muito bem quem é você. E Ele sabe por que você o ama. É porque Ele amou você primeiro. É assim com Deus. E aqui Ele disse, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Elas profetizarão. Quando elas estiverem cheias do Espírito Santo de Deus. E como é que elas vão ficar cheias do Espírito Santo de Deus se você não fala de Deus para elas? Para as nossas crianças, nós não falamos de Deus. E os seus velhos sonharão. Joel disse, o jovem profeta. E os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aqui ele fala em igualdade. Ele mostrou que não é só o Senhor daquele servo que vai ser cheio do Espírito Santo, mas aquele servo e o Senhor dele será cheio do Espírito Santo, porque toda a carne, toda a humanidade
será cheia do Espírito Santo de Deus quando houver arrependimento de pecado e quando se buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, adorando acima de tudo e de todos. Aí sim acontecerá o derramar do Espírito Santo de Deus, porque ele se move. Ele não está parado. Ele fala. Olha ele usando aqui o microfone velhinho, todo cheio de falha, toda limitada. Eu fiquei tão admirada, porque agora, nestes dias, eu acho que foi ou sábado ou domingo, eu fui na casa da minha irmã tomar um cafezinho da tarde e o esposo dela fez um louvor lindo. Nós participamos de um banquete espiritual na casa dela. Foi um momento assim maravilhoso. E a sogra do filho da minha irmã estava lá buscando o Senhor. Ela disse, ela já ia embora, mas quando ela soube que a gente ia ter esse momento com Deus, ela disse, eu vou ficar. Mas olha que coisa assim, é interessante, irmãos. Ela chegou e disse, quando terminou a palavra, foi maravilhosa, minha irmã trouxe uma palavra, cada um de nós tivemos a oportunidade de dar um testemunho do que nós tínhamos que agradecer a Deus de 2020, o que aconteceu em 2020, que era motivo de gratidão a Deus. Aí todos falamos, tínhamos uma coisa, no mínimo uma, duas, três, eu tinha milhares de coisas para agradecer a Deus. E eu agradeci até pelo canal que Deus abriu, esse ministério, que eu chamo Canal Despertar com Cristo, chamava, mas agora eu chamo Ministério Despertar com Cristo, porque o Senhor me trouxe esse entendimento, que não é um canal. Canal é esse que fica preocupado, que tem não sei quantos mil inscritos, não sei o que, não. Aqui é um ministério. Inscritos no Ministério Despertar com Cristo. Aí eu sei que até nós falamos sobre isso e tudo, e interessante, que quando terminamos e tudo, esse momento tão maravilhoso, aí ela chegou para mim, a sogra do meu sobrinho, e disse assim, Deusa, eu pensava que você ia falar, eu fiquei pensando que você ia trazer uma palavra. Aí primeiro eu fiquei assim, sem entender, porque eu não tenho palavras. Fora deste ministério aqui, eu não tenho palavras. Eu não consigo falar nada. Eu travo. Nós fazemos um culto aqui, nessa casa que Deus me deu. Nós fazemos todo mês um culto. Quem traz a palavra é minha irmã, porque eu não sou de palavras, não fico. Tem um grupo de pessoas, eu não falo. E eu estou falando aqui nesse ministério porque é puramente Ele, entendeu? Então o Espírito Santo está falando. Porque eu jamais iria falar. E eu expliquei para ela, disse, não, você não entendeu. Eu não tenho palavra. Não que para você trazer uma palavra, claro que vinda do Senhor, mas eu disse, eu não tenho esse dom dessa palavra. Não é assim que funciona comigo. Eu não tinha nada que dizer. Não sou eu que levo a palavra quando tem um culto. Eu não estou pensando em ser pastora, pregadora, entendeu, irmãos? Mas para ela eu só expliquei assim, não, mas eu não tinha o que dizer. De mim não sai nada. Nada, não sai nada. Só um gemido de gratidão. Gratidão, muita gratidão a Deus por esse ministério. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala usando qualquer pessoa, até eu, ele usou para falar, para abrir esse ministério, entendeu? Então o Espírito Santo de Deus, ele se preocupa com você, ele fala, ele ouve a sua dor, o seu clamor. Quando você chora, ele ouve, ele leva para o Pai a sua dor, aquilo que está te afligindo. Ele, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por você.
É o Espírito Santo de Deus. É Ele. Só Ele. Só Ele. Mas o que eu quero dizer é isso. Esse derramar do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Toda carne que reconhece, que se rende, que precisa ser conduzido pelo vento do Espírito, que Deus é quem decide a sua vida, é quem vai dizer o que vai ser. Quando você se dispõe, quando você se entrega verdadeiramente a Deus, aí Ele faz. Ele te enche e Ele te usa da maneira dele. A forma como Ele usa este vasinho aqui, cheio de defeitos, Ele usa você. Quanto mais, se Ele me usa, quanto mais você. Entendeu? Então, só é deixar que Ele te use. Que você seja cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui ele colocou assim, que eu escrevi para não esquecer isso. Foi assim: devemos ser vasos inteiros e não trincados e não vazados. Nós podemos até ser cheios de defeitos, mas não vamos deixar brechas, nenhuma brecha, para quando o Senhor derramar o Espírito em nós, ele não saia pelas brechas. Que não haja trinco, quebra, rachadura no vaso. Ele pode ser um vaso como eu sou, toda enferrujada, mas com o maior cuidado aqui, ó, fechando as brechas, para que quando ele mande a palavra, só ele fale e não eu. Por isso que tem coisa que eu tenho que observar. Eu sou impulsiva, aí de repente eu digo alguma coisa, eu leio um pouco a mais, aí eu digo, pronto, para o Senhor era até ali, aqui fui eu. Entendeu? Eu tenho que deixar claro isso, porque eu vou pecar contra o meu Senhor se eu desobedecer. Então, o que eu quero dizer é que ele ouve o seu clamor. Ele conhece a sua dor. E ele fala hoje para você. Volte-se para ele e sinta o mover dele em sua vida. Tenha pressa em buscá-lo. Que ele tem pressa em socorrê-lo, em socorrê-la. Buscai o Senhor enquanto tu podes achá-lo. E aqui ele faz essa promessa que ia haver o derramamento do Espírito Santo. Joel, ele fala isso. E olha que coisa linda, irmãos. Passados mais de 800 anos, chega o dia do Pentecostes. No livro de Atos 2, capítulo 2, o Pentecostes. Aqui em Atos, Jesus já tinha morrido por nós, já tinha pago o preço dos nossos pecados, das nossas transgressões, lá na cruz, humilhado. Já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias andando sobre a terra, explicando aos seus discípulos e aos apóstolos como eles deveriam agir, orientando, dando as últimas orientações para voltar para a sua casa, onde lá ele disse que preparou o lugar para nós. Lá tem lugar para você que pensa que não é digno, que pensa que não é digna. Mas lembre-se, se você se arrepender do seu pecado, pelo sangue de Jesus você será justificado. E ele já preparou o seu lugar para ficar eternamente com ele na glória. Mas enquanto isto, enquanto você tem uma missão aqui na terra, fique feliz aqui, debaixo da graça do Altíssimo,
Não se alegrando com mentiras que depois vão te trazer tantas tristezas e consequências terríveis, mas se alegrando no Espírito que veio para a terra desde o dia de Pentecostes. Nós não estamos órfãos. Jesus disse que ia para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Enviaria o seu Espírito Consolador do entendimento, que é santo, santo e santo. E aí, ele esperou o momento estratégico, quando várias nações estavam ali naquele lugar, pessoas de várias outras nações, que falavam em outras línguas, mas estavam a negócio ali naquele lugar. Deus levou, Deus trouxe aquelas pessoas para aquele lugar estratégico. Ele poderia ter derramado o Espírito Santo em outra ocasião, mas ele queria alcançar o máximo de vidas para serem salvas. E aí aconteceu a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como Jesus mandou. Fiquem em determinado lugar. E ali ele levou as pessoas para aquele lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, onde os apóstolos estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por isso que, só uma pausa aqui. Tem gente que diz, eu tenho o dom de línguas. Não. O dom de línguas é o dom do Espírito Santo de Deus. E ele derrama sobre quem ele bem quiser. Porque ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos. Então, o dom é do Senhor. E os dons espirituais não se resumem só em línguas. Porque tem igreja que quer forçar a pessoa a falar em línguas dos anjos. Isso não é certo. A pessoa pode já ser batizada. Com certeza, tem outros dons do Espírito Santo de Deus, já é cheia do Espírito Santo de Deus, sem falar línguas. E não é mérito nosso, não. Línguas do Senhor. Quando Ele quer, Ele faz a gente falar. Quando Ele acha por bem, pronto. E Ele dá a outros o dom de interpretar. E também não é da pessoa, não. É só naquele momento. Deus já fez isso. Eu estava numa igreja e uma mulher começou a falar em línguas e o Espírito Santo me revelou o que ela estava falando. Eu entendia o que ela estava falando. E não como uma tradução. Eu, em inglês, não era isso não. Não é traduzindo, não. Eu entendia. Deus me deu discernimento. Aí como eu não sabia o que era isso que eu estava entendendo, eu digo, peraí. Meu Deus. É isso que o Senhor quer dizer? E ele começou a entregar. Que falasse para uma mulher que ela podia fazer a cirurgia, que ia dar certo. E eu disse, Senhor, como é que eu vou dizer isso para a mulher? Se eu penso que pode ser de minha cabeça. Então me confirme, Senhor, se é o Senhor querendo dizer isso. E aí Deus me mostra, me revela visão, que eu não tenho esse dom de visão, mas é dele. Ele me revela, me fez ver que naquela mulher, no estômago dela, havia como a metade de uma peneira. Sabe uma peneira?
Aqui no Nordeste, que a gente chama peneira, é um círculo que tem uma redinha nele, bem firmezinho, não era nem assim fundo não, era retinho, e o círculo com aquela coisa retinha, os furozinhos. Mas era uma bandinha de uma peneira marrom. E eu disse, o que é aquilo, Senhor? Aí ele me deu o discernimento, pergunte a ela sobre aquilo. Se ela confirmar que tem aquilo, pode dizer que ela pode se operar, que vai dar tudo certo. E eu fiquei, Senhor. E também falou para falar com o pastor alguma coisa, o pastor daquela igreja, que ele estava precisando de uma orientação sobre a saúde dele. E eu, meu Deus. Mas terminou o culto, aí eu fui na senhora. Senhora, com licença, a mulher nem me conhecia, nem eu conhecia essa senhora. Porque foi uma igreja que eu fui visitar. E eu disse, e era nesse culto de oração, que era um grupo menor, não era o grupo todo da igreja. Aí eu cheguei e disse, senhora, a senhora, o que é isso que a senhora tem aqui no seu estômago, que é assim, como a metade de uma peneira? Aí ela falou o nome científico do que ela tinha dentro dela. Ela tinha esse negócio como uma rede que tinha não sei o que mais lá, mas não, ela disse o nome científico. Aí ela disse, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, a senhora tem isso? Ela disse, tenho. Aí eu disse, pronto, pois é o seguinte, Deus disse que a senhora pode fazer sua cirurgia. Vai dar tudo certo, o senhor vai estar com a senhora. Aí ela, fulana, chama a filha dela. Aí vem a filha dela correndo, já também uma adulta já. E ela era uma senhora de idade. Aí ela, fulana, a filha vem. Aí ela disse, eu não disse que eu só saía daqui hoje, quando Deus me respondesse, se eu devia ou não fazer essa cirurgia, pois ele respondeu. Ai, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz com essa confirmação. Fiquei tão empolgada. Fui lá no pastor. Pastor, com licença. O Senhor disse que isso, sobre a saúde dele. E aí eu fiquei feliz demais. Aí você diz, aí depois disso você ficou o tempo todo, quando a pessoa falava em línguas, você já estava entendendo, não era? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Passados muito tempo, um dia, quando outra irmã, era uma pastora, estava falando, pregando, e ela falou em línguas, e o Senhor disse de novo, diga ao meu povo que marche. E eu, diga ao meu povo que marche. Era isso que ele estava dizendo. Era isso. E aí? Então, se um dia ele quiser também me dizer outra vez alguma coisa, eu sou um vaso apenas, cheio de falhas, mas evitando roturas, evitando, sabe o quê? Rasgos, quebra, rachadura, para que quando ele bem quiser, oh aleluia, derramar do seu espírito sobre este vaso, não esteja roto e não derrame, não jogue fora, não saia, não esvazie, não fique vazia, porque deixei brechas. É disso que eu clamo a Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser restaurados. Se há alguma rachadura em você, vaso do Senhor, clame para que Ele restaure, para que Ele conserte, e você fique sem nenhuma rotura, para quando Ele, o Senhor de nossas vidas, assim o quiser e bem o quiser, Ele derrame sobre você e não haja nada que escorra, para que você, uma vez cheia do Espírito Santo de Deus, você possa falar, transbordar para o seu próximo aquilo que Deus quiser que você transborde e nada mais. E depois não fique com vaidade, pensando que você, uma vez batizada pelo Espírito Santo, é melhor do que outra pessoa. Cuidado, porque aí o Senhor vai e não te usa mais. Entendeu?
Para sermos cheios do Espírito Santo, devemos buscar a face do Senhor, nos rendendo a Ele, com amor e temor. O que é o temor, né? Eu tô com medo de Deus, não. Ai, eu tô com medo de Deus. Não. É assim. Ai, eu tô com medo do pecado, porque se ele me pega, eu vou me afastar do meu Senhor, porque ele continua no mesmo lugar. Mas se o pecado me pega, eu caio. O meu medo deve ser de não pecar contra o meu Senhor, para andar com ele em santidade. E não é mérito nosso. Temos que recorrer ao Espírito Santo de Deus. Porque quem nos fortalece para que não venhamos a cair é o Espírito Santo de Deus e não a sua força. Não é mérito seu para que você não se vanglorie, não se ache, não faça seu ego aí. Tá? Não, não é mérito seu não e nem meu. É do Senhor, é do Senhor. Então, com amor a Deus e temor de sair da presença dele e perecer. Porque se você se afasta dele, ele continua sendo Deus. Ele não precisa não de você. Você e eu que precisamos do Senhor. Porque nós só somos completos quando estamos com o nosso autor, com o Pai. Aí nós somos um. Aí nós somos fortes. Aí nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pelo sacrifício da cruz, nós agora podemos ser mais que vencedores. Se tivermos temor, para que Satanás não tenha nenhuma vez sobre nossas vidas. Temor é o princípio da sabedoria. Mas não é pensando que o seu pai é castigador. Não. Ele é tão justo que ele se entregou por nós através do seu próprio filho. Porque se um filho seu tem uma dor numa unha, você sente 2 vezes mais do que seu filho. Quanto mais o Pai que está nos céus. Imagine o tamanho da dor que ele sentiu quando se sacrificou por nós, entregando o seu único filho para morrer por nós. Que amor é esse? Graça incalculável. O amor que Deus tem por nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E por nos amar, ele morreu por nós. Pagou o preço, porque o preço do pecado é a morte, não tem para onde correr. E quem não quer Deus, que passa a sua vida inteira caminhando só para o pecado e para a morte, vai ter morte eterna. Então, quem é que precisa de quem? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que possamos nos reconciliar com a vida. Amém? E aconteceu que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha o que Deus fez, a estratégia. Por isso, irmãos, que quando Deus avisou aos 3 reis magos que seguissem aquela estrela que ia levar até o lugar, lá em Belém, onde o nosso Salvador nasceu, para que eles tivessem a honra de adorar o Filho do próprio Deus que vinha nos salvar. Olha que essa estrela foi vista lá no alto e você sabe que o reino era só um rei em cada nação, não é?
E aí o que que aconteceu? Os três reis se encontraram por causa da estrela. Conseguiram chegar no mesmo ponto para seguir a única estrela. Então é por isso que eu digo que Deus pode muito bem e fez. Juntou uma pessoa de cada nação da terra naquele lugar. Fez aquele povo ir até lá. E quando estavam todos ali reunidos naquela cidade, o Senhor derramou o Espírito dele na casa onde estavam os apóstolos. E eles disseram: vindos de todas as nações debaixo do céu, tinham os homens. Assim, quando se fez ouvir aquela voz que era diferente de todas as vozes que eles tinham ouvido na vida inteira deles. Assim, quando se fez, Deus fez eles ouvirem. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, Deus deu àqueles homens todos o dom de interpretar o que eles, os apóstolos, estavam falando na língua dos anjos. E eles entendiam o que ele falava, o que eles falavam. Aí eles ficaram perplexos. Eles pensaram: peraí, mas esses homens, eles não conhecem a nossa língua. Como é que eles estão falando a minha língua? Eu estou entendendo e o outro estava entendendo na mesma hora, com outra língua estava entendendo também o que Deus falava. Porque ali ele derramou ali, se cumpriu aquilo que Joel tinha falado. Que o Senhor disse: irei derramar do meu espírito sobre toda a humanidade. Então, os apóstolos falavam em línguas dos anjos e aqueles homens que estavam ali de outras nações entendiam exatamente o que ele falava, o que cada um daqueles falavam na própria língua deles. Claro que foi o Espírito Santo de Deus deu todos aqueles naquele momento o dom de interpretar o que eles falavam, a língua dos anjos. Aí ele disse: que a grande multidão foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Eram da Galileia. Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre todas as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Oh, aleluia! E não era só ouvindo falar café, leite, açúcar. Não! Eles falavam sobre a grandeza de Deus para aqueles homens. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eles não só entendiam o que eles falavam na própria língua materna deles, mas eles sabiam o que eles estavam falando sobre a grandeza de Deus, sobre as grandezas de Deus. Eles disseram: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, veja que muitos foram tomados ali.
Mas outros, porém, zombaram, dizendo: estão bêbados. Primeiro, como é que um bêbado vai falar da grandeza de Deus se ele está inconsciente? Para você ter uma ideia, que ali mostrou bem claro mostrou aí, que nós temos uma batalha espiritual constante. Enquanto o espírito ouve a voz de Deus, alguns ouvem a voz de Satanás e zombam de nós. Quantos pensam que nós que falamos da grandeza de Deus somos lesados, lerdos, alienados? Deixa que alienado é quem passa o tempo inteiro da sua vida, anos e anos, estudando um monte de letras, mas não estuda a verdade, a palavra de Deus. Tá com medo? Tem gente que tem medo de ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque sabe que vai ter que ser transformado. Ou então vai pro céu com carteirinha. Vai pro inferno com a carteirinha. Eu preferi o inferno. Conheci a verdade, mas eu prefiro arder no fogo do inferno para sempre. Opção. Escolheu a morte. Então tem esses. Que você cansa de falar de Deus para aquela pessoa e a pessoa simplesmente, você percebe que enquanto você fala, a pessoa também é assim, ó. Por pura educação tá na sua frente. Aí sabe como é que você sabe que a pessoa não estava nem olhando, nem atentando para o que você falava? A pessoa faz bem assim. Menina, agora eu me lembrei, sabe de uma coisa? Ontem nem choveu. Aí você sabe. Agora, quando você começa a falar de Deus para uma pessoa que você já julgou que aquela pessoa, mas Deus vai e diz para você, fale. Aí você chega lá, a pessoa toda tatuada, fedendo o cigarro de maconha, mas tá ali. Só fale quando tiver lúcido, porque não adianta você ficar falando para alguém que não tá em si. Espere a oportunidade. Aí você vai lá e fala. Você se surpreende, a pessoa toda tatuada, cabelo vermelho puxado para cima, com não sei o que mais lá. Aí você vai. Quando você termina de falar, bem pouquinho, porque você até economiza, porque você sabe que essa pessoa depois vai dizer, acho que agora eu vou fazer uma tatuagem dentro do meu olho, porque não cabe mais nenhum lugar do meu corpo, fazer dentro do meu olho. Aí você está esperando isso. Aí você economiza até sua palavra, a palavra que você vai levar, a palavra que Deus lhe dá, você fala bem resumido. Aí a pessoa simplesmente se prostra no chão e começa a chorar, dizendo, eu quero esse Deus para mim. Eu quero a vida, eu tô cansado da morte. Eu quero esse Deus para mim. Aí você fica como quem sonha. E aí você fica tão feliz sabendo que aquela alma, ela foi alcançada. Não pré-julgue ninguém. Não faça pré-julgamento de ninguém. Quem Deus mandar você falar, você fale. Deixe toda a seu pré-julgamento, seu preconceito do lado. E vai e fale do amor de Deus. Não importa. Deus mandou, a responsabilidade é dele. Você vai se surpreender. Então, infelizmente, irmãos, tem esses que enquanto Deus falava através dos apóstolos, e muitos estavam ali reconhecendo e ouvindo que falava das grandezas de Deus, outros nem ouviram e fizeram um pré-julgamento, estão bêbados. Aí Pedro vai e diz, espera aí, eu tenho que explicar para essas outras pessoas que estão ouvindo que eu não estou bêbado, não tem ninguém bêbado aqui. Aí, Pedro, o tímido Pedro, o mesmo Pedro
que negou a Cristo 3 vezes, mas que o amava grandemente, que deixou a vida que ele tinha equilibrada, pescando seus peixinhos, cuidando da sua esposa, de seus filhos, de sua sogra. Não. Ele deixou tudo ali e foi. Ouviu o chamado do pastor, do bom pastor, o chamado de Cristo. Ele ouviu e ele não fez, ele não duvidou. Ele foi lá e ele passou 3 anos com Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, como ele ainda não tinha entendido, ele foi só uma vezinha tentar pescar, não conseguiu pescar nada, e aí o Senhor Jesus já estava lá. Filhos, lá na beira, esperando já eles ali. Porque na hora que Pedro, que tinha o espírito de liderança, disse: vou pescar, vou voltar a ser pescador de peixes, que estava desanimado porque Jesus tinha morrido. Ele não tinha entendido da ressurreição e da necessidade da morte de cruz para nos salvar. Ele não tinha entendido nada ainda. Então ele foi pescar. Mas aí Jesus estava ali. Já tinha um peixinho esperando por eles. Mas aí ele disse: filhos, tem algo para comer? E eles disseram: não, não pescamos nada. Aí ele disse: lance a rede. Aí ele lançou, vieram os peixes, e ali, pegue mais alguns peixes. E aí eles comeram os peixes. E aí o Senhor Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Ali o Senhor quebrou as 3 vezes que Pedro não tinha se perdoado, porque tinha negado. E agora um Pedro, cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo de Deus, revelado a Deus toda a verdade para ele, entendendo que havia necessidade da morte de cruz por nós, entendendo tudo, e ainda maravilhado com a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, Pedro faz. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, o tímido Pedro ergueu a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. 2 pontos. O que foi que o Pedro disse? Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Oh, aleluia! Aquele meninozinho, um rapazinho de 17 anos, que chegou para os sacerdotes e disse que eles tinham que se arrepender e que pregar o arrependimento para os jovens, para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Aí ele disse: o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Oh, aleluia! E profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E aí ele foi e falou. Falou tudo. É lindo, irmãos. Leiam o livro de Atos, capítulo 2. Sabe quantas pessoas foram batizadas quando o pescador Pedro, um homem que não era letrado, 3.000 foram batizados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. Oh, aleluia! Tudo começa nessa palavra, irmãos. O arrependimento de pecados, a reconciliação com Deus.
É daí que vem o batismo pelo Espírito Santo. Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É só assim, através do arrependimento. Aí vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Assim diz o Senhor: salvem-se desta geração perversa. Não se adequem às coisas do mundo. Não aceitem o pecado. Oh, meu Deus do céu. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos? Aí vai ser outra passagem, outra palavra. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus hoje está chamando o seu povo ao arrependimento de pecados. E uma vez arrependidos, Ele está chamando para que nós sejamos cheios do Espírito Santo dele, para que nós possamos ter força para fugir do pecado. Forças para a gente fugir do pecado. Com licença, irmãos, vou só pegar um lencinho. Desculpe. Porque é tão bom, a presença de Deus é tão grande que eu me surpreendo e me emociono com a presença dele, que é muito forte. Deus está chamando a gente ao arrependimento urgente. Urgentemente. Eu achei muito importante quando ele disse, Pedro, salvem-se desta geração perversa. Esta geração perversa que está chamando todo mundo para morar no inferno, para queimar para sempre no inferno. Enquanto que Deus está chamando você para buscar o batismo pelo Espírito Santo, para que uma vez cheios do Espírito Santo possamos resistir ao diabo e aí ele fugirá de nós. Amém? Até aqui. Vamos orar? Luciene, a irmã Luciene, ela pediu oração para Deus chegar sobre a vida dela e no relacionamento dela com a família. Ela está precisando do socorro de Deus nesta área. Luciene, vamos orar por ela e vamos orar por toda a humanidade. Amado Deus e Pai, Autor de nossas vidas, nós consagramos no Teu altar a vida de Luciene e toda a sua casa, sua família, o relacionamento familiar. Que o Senhor chegue ali com amor, com poder e faça com que o Teu amor transborde sobre a vida dela, Pai, desta irmã Luciene. Transborde de tal maneira que ela chegue para estas pessoas que estão maltratando ela,
agindo de forma injusta com ela, que ela chegue e ela ame tanto estas pessoas que o amor transborde e transforme o coração destas pessoas que ela está precisando se relacionar. Chegue ali, meu Pai. Chegue ali da forma que só o Senhor sabe chegar. Agora, Pai, eu te consagro toda a terra, todo o universo, toda a humanidade, todos os seres viventes. Eu consagro a Ti as nossas vidas e clamo, meu Pai, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre nós e que nos dê consciência de que nós estamos no pecado e que nós precisamos voltar para Ti. A Tua graça seja derramada sobre nós, que é um favor imerecido, mas através da Tua graça nós possamos ter consciência do nosso pecado e a oportunidade de nos arrepender. E uma vez arrependidos, possamos, Pai, receber a graça da salvação. Possamos nos reconciliar com o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do vosso Filho que morreu por nós. E já vos agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor está atento às nossas orações. Não porque mereçamos, mas porque necessitamos, precisamos de Ti, ó Pai. Pois receba o nosso clamor e nos atenda no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que intercede a Ti por nós. Derrama, Pai, do Teu Espírito. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Amém. Ah, como é bom andar com Deus. Como é bom depender dEle. Como é bom poder descansar nele. Descansem em Deus e busquem a sua presença. Amém.